Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. Rotação de espelho plano. Nós, olhamos as leis da reflexão, mostramos que a imagem do espelho plano tem o mesmo tamanho, é direita, é virtual, é reversa em relação ao objeto. Vimos que transladando um espelho, mantendo a imagem, o objeto parado, a imagem mexe o dobro com o dobro da velocidade, no caso do espelho ser aproximado ou afastado. Vimos que movimentos laterais não alteram a posição da imagem. E agora está na hora de rotacionar o espelho, já que ele foi transladado anteriormente. Se eu pegar um espelho e estudar um raio que foi refletido nele, então tem um raio incidente ali, chega com um certo ângulo em relação ao normal, ângulo linha, sofre reflexão, a gente sabe que esse ângulo também é linha, vamos dar um nome para esse ângulo, alfa. E ângulo alfa também, já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu poderia dizer que a distância angular entre o raio original e o raio refletido é 2 alfa. Agora imaginem que eu peguei esse espelho e girei esse espelho de um ângulo beta. Se eu girei esse espelho de um ângulo beta, o raio originalmente incidente vai atingir o espelho numa nova posição angular. Que nova posição angular será esta? Não vai continuar alfa, por incrível que pareça. Porque como eu rotacionei o espelho de um ângulo beta, a normal também rotacionou junto, né? Ela também girou de um ângulo beta. Se eu pego duas retas que se cruzavam com o ângulo alfa e giro uma delas de um ângulo beta, o ângulo vai para quanto? São as letras que confundem, quer ver? É 20 graus. Eu vou pegar essa reta aqui e vou girar ela 10 graus. Qual vai ser o novo ângulo? 30. Tu vê, né, cara? É a letra que faz nosso cérebro travar. Não é que eu te fiz uma pergunta difícil, é porque como eu usei letra, teu cérebro fica aí na abstração e ficou, pô, o que tu tá falando? Se eu tivesse usado número, todos responderiam. É por isso que eu não uso número. Porque eu quero é te causar algo diferente, não te perguntar se só somar 20 mais 10, 30. Tá entendendo? Eu quero te falar o seguinte, ó, uma coisa é alfa, outra é beta, somando dá quanto? Eu quero que tu me responda, alfa mais beta. Que é geral, o raciocínio geral, certo? Raciocínio abstrato e geral. Era alfa o ângulo, girei o espelho de um ângulo beta, novo ângulo, alfa mais beta. Então qual é o novo ângulo de reflexão? Alfa mais beta. Qual é a nova distância angular entre o raio original e o novo raio refletido? 2 alfa mais 2 beta. Então, se eu for comparar o primeiro raio refletido com o segundo raio refletido, que ângulo que ele girou? Era 2 alfa e virou 2 alfa mais 2 beta. Que ângulo que esse raio girou? 2 beta. Ele girou um ângulo de 2 beta. De novo 2, né? Translada 10 metros, a imagem translada é o dobro. Faz com 100 por hora, a imagem com 200. Rotaciona o espelho de 10 graus, os raios refletidos rotacionam o dobro, 20. Certo? Podemos dizer que o ângulo que os raios que formarão a imagem rotacionam é o dobro da rotação do espelho. Vai ficar bonitinho. Legal. Cuidado, hein? Cuidado. Uma lanterna está diante de um espelho. O raio, a lanterna é girada de 10 graus. Quanto que a imagem gira? 20. Entende o que eu digo? Tem um espelho e tem uma lanterna. Aí a lanterna foi girada 10 graus. Quanto que a imagem dela girará refletida? 10 também, né? O dia que tu girar a tua mão assim no espelho, ó, 30 graus, e a mão refletida ficar rodopiando 1000 graus, tu chama o padre. O que eu tô te dizendo é que se tu dá uma aula pro cara e no final da aula a conclusão é multiplica por 2, tu faz uma pergunta pro cara, depois ele quer multiplicar por 2, não é por aí. O vestibular vai fazer uma pergunta parecida que a resposta não vai ser óbvia. Então tem que tomar cuidado, leia com atenção. Se o espelho girar, os raios refletidos giram o dobro. O objeto não. Se o objeto gira 1 grau, a imagem tem que girar 1 grau.
Né? Sacou a ideia? É isso que é o perigo. O perigo é a gente ir no nervosismo do vestibular, se cegar e ir no embalo. É isso que é o perigo. Olha que situaçãozinha legal aqui também, ó. Pega dois espelhos, o espelho E1 e o espelho E2, ambos planos. Essa parte rabiscada é a parte não refletora, então a superfície refletora é essa aqui, a superfície refletora é aquela ali. Se eu colocar um objeto diante desses espelhos, que estão formando um ângulo alfa entre eles, claro que o espelho E1 gera uma imagem, o espelho E2 gera uma imagem. Só que a imagem gerada para um espelho vira objeto para o outro, e ocorre a reflexão da reflexão. Ou seja, nessa situação tu pode ver várias imagens. E o mais legal é que o número de imagens formadas pode ser obtida por essa formulazinha aqui simples, ó. Essa é a fórmula usada para calcular o número de imagens obtidas diante de um acoplamento de espelhos planos, onde o ângulo entre os espelhos é alfa. Olhando para a fórmula, a gente não dá nem muito valor para a questão. Isso aí é muito solto. Ou ele fala o N e eu calculo alfa, ou ele fala o alfa e eu calculo N. Mas não há nada tão simples que não possa ser complicado, né? Já comentei com vocês da famosa questão das bailarinas? Não? A questão mais bonita para essa situação que eu já vi é uma que falava mais ou menos assim: um coreógrafo quer em cena 24 bailarinas, mas ele só tem 3 atrizes. Qual é o ângulo entre os espelhos planos que o coreógrafo deve usar no espetáculo para causar a ilusão desejada nos espectadores? Ele tem 3 bailarinas e ele quer que o público enxergue 24 bailarinas em cena. Me ajudem a aplicar este problema na fórmula, por favor. A tendência é essa, né? Chegar e jogar, mas não. A gente tem que se ligar que essa fórmula é para um objeto, né? E ele tem 3 bailarinas. O primeiro perigo é esse. Parabéns pela tua participação. E aí, qual é o primeiro passo então? Só tem um detalhe: dessas 24 não são todas imagens. 3 são de verdade. Primeiro passo, vê quantas imagens são. 24 menos 3, 21 são imagens. Dessas 21 imagens, cada objeto está gerando quanto? Olha que sacana a questãozinha, cara. A questãozinha é satânica. Aí tu divide por 3 imagens por objeto. Agora sim. Agora tu joga o 7 ali e detona. Certo? Menos passa, mais. 7 mais 1, 8. O alfa está dividindo, passou multiplicando. 8 alfa igual a 360. 360 por 8, 180, 90, 45. O ângulo seria 45 graus. E dá um efeito do cão. Pode ter certeza que se o cara faz isso, dá um efeito fantástico. O público vai ter dificuldade para perceber quem é bailarina e quem não é. Bem legal. Então tu vê, né, cara? Mesmo as fórmulas mais humildes a gente tem que ter um pé atrás. Se a questão for de nível médio ou mais dificilzinha, pode deixar a gente na mão. Tenha um carinho aí. Não vai passar esse alfa que está dividindo para cá, multiplicando, deixando aquele menos 1 lá. É a pessoa que faz. Certo? Boa. Ó, se o ângulo fosse 180 graus, quantas imagens para um objeto? Uma, né? Jogando na fórmula, 180, 2, 1, é claro, né? Os espelhos vão se transformar num espelho só, né? Concorda comigo? E se o ângulo entre os espelhos for 0? Legal, é a primeira vez que eu pensei nisso também, eu fechei os espelhos, mas tu pode abrir, né? E se enfiar ali no meio. Só não precisa girar o espelho, entendeu? Porque tu foi fechando, que mal, não posso mais ver. Pode, afasta os espelhos. Agora se enfia ali dentro e olha. O que tu veria? 359. Dá um pouco mais. Um pouquinho mais. Quanto é que é 360 dividido por 0? Ok. Ok. Cabeça. É por 1
divido... O que importa é que tu tá participando, galera. Eu tô feliz pra caramba. Eu, quando eu fiquei aqui, eu pensei, cara, esse galera não vai com a minha cara. Que eu tenho aquele estilo de fingir que eu paro, entendeu? Pra ver se alguém vai lá e completa pra mim. E aí vocês me deixam na mão, eu fico quietinho ali, ninguém fala nada. Meu Deus, cara, estão odiando a aula. Ó, dividiu por 10. Quer dizer que se eu diminuir o número de baixo, o resultado, em vez de diminuir, aumenta, cara. E quanto menor o número de baixo, maior o resultado. É uma doença. Se tu divide por 0,00001, é como multiplicar por 1 milhão. Dá 360 milhões. Quanto é que dá dividir por 0, pô? É infinito, cara. Isso não é uma piada. Isso é fato. Isso é um fato importante de te convencer. Eu vou precisar dessa ideia em ótica como nunca. Eu preciso que tu saiba que dividir por 0 dá um resultado grande pra caralho. Infinito. Tão grande. E te desafio a pegar 2 espelhos em casa e ver se não é verdade. Lá em Florianópolis tem um Floripa Shopping. Aí eu vou lá no banheiro do Floripa Shopping antes ou depois do cinema, dar uma lavadinha na mão, pipoquinha e tal. E, cara, é um barato, porque tem um espelho na frente e tem um espelho paralelo atrás, cara. Parece que eles saem de propósito. Eu sempre fico tentando olhar os infinitos Otávios que aparecem ali. Porque aparece um ali, outro lá, outro ali, outro lá. E você não para, mas é tanto que dá nojo. É um monte, vai ao infinito e além. Que loucura, né, cara? A matemática não te deixa na mão nessa hora. Ela te entrega a verdade. Infinito menos 1, infinito. É verdade, dá infinitas imagens. Certo? Show. Olha, chegou a hora de a gente melhorar esses espelhos. Vamos dar uma entortadinha nesses espelhos para transformá-los em espelhos esféricos e ver quais são as consequências. Não custa, pelo menos, eu citar um último detalhe sobre o espelho plano, chamado campo visual. Campo visual do espelho é aquilo que tu enxerga através do espelho por reflexão. Imaginem vocês que meu olho está aqui, ó. Meu olho está exatamente ali. Meu olho, ali. O que é o campo visual? Imaginem que eu pudesse soltar raio pelos olhos. Se eu soltasse um raio e atingisse a parte superior do espelho, eu poderia desenhar ele refletido, né? Já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O raio, depois de refletido no espelho, né? Solta raio. Ele vai lá e reflete e vai lá para cima, né? Se eu soltasse um raio aqui na parte de baixo, ó, eu posso tirar a reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esse seria o raio refletido. Mas não tem, né? Não tem essa história da pessoa soltar raio do olho, certo? Não é Marvel, é física, né? Certo? Então, que história é essa? Mas se existe um raio que vai... Ah, então tu vê, esse raio não saiu do meu olho. Mas o raio mais extremo que pode bater no espelho e atingir o meu olho é esse. Concorda comigo? Se eu não tivesse tirado o raio do meu olho para bater no espelho, eu teria que ficar 1000 tentativas até descobrir qual é o raio que bate na parte superior do espelho e vai bem no meu olho. Por isso que eu faço o caminho contrário. Eu tiro um raio que sai do olho, bate no espelho e se reflete, mesmo que esse raio não exista. Não existe esse raio que eu desenhei, ó, mas certamente existe esse, né? Concorda comigo? Qualquer raio que chegue no espelho nesta região tem chance de bater no espelho e ir para o meu olho. Agora, um raio que chega por aqui, ó, não tem essa chance. Um raio que chega por aqui, ó, bate no espelho e vai para lá, ó, não vai no meu olho. Por isso que essa região é chamada de campo visual do espelho. Uma outra técnica legal para determinar campo visual, além dessa do raio do super-herói que sai do olho e bate no espelho, é o seguinte. Tá ali o espelho, ali está o olho do sujeito, o observador. Quer saber o que ele enxerga? Primeiro faz o ponto imagem daquele observador. Ali é o ponto imagem, certo? E aí traça os raios de luz saindo do ponto imagem e raspando na parte superior do espelho e na parte inferior do espelho. Tudo isso é o campo visual. É uma coisa, se tu for ver, é a mesma coisa. Às vezes pensar assim facilita tanto a vida do cara, né? Por isso que eu gosto de citar as duas maneiras de te enxergar. Agora sim, agora vamos entortar os espelhos. Vamos dar uma estudadinha em espelhos esféricos.